Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje, vamos visitar o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que fica no Ceará, Fortaleza, Praia de Iracema. O Centro Dragão do Mar é um espaço destinado ao encontro das pessoas, ao fomento e à difusão da arte e da cultura. Para chegar ao Centro Dragão do Mar é só seguir a trilha de areia da Praia de Iracema. Logo podemos ver um espaço de arquitetura moderna, encaixado bem no meio do casario colonial. Essa região é a região da Praia de Iracema. Aqui ficava o antigo porto de Fortaleza e onde os jangadeiros transportavam os escravos. Dragão do Mar foi um líder dos jangadeiros que antes que o país libertasse seus escravos, 3 anos antes, disse: aqui desse porto não transportaremos mais escravos. Portanto, era um libertário. Esse centro é um pouco uma homenagem a ele, nessa área histórica de antigos armazéns, onde se guardavam as jangadas, onde se guardavam mercadorias, entendeu? É a área portuária de Fortaleza, que foi abandonada como região portuária, porque foi construído o Porto de Mucuripe nos anos 60. Com a mudança do porto para Mucuripe, a Praia de Iracema ficou num estado de abandono. O Centro Dragão do Mar veio para revitalizar a praia, considerada um dos cartões postais de Fortaleza. Então a Praia de Iracema é o bairro da boemia de Fortaleza, o bairro dos intelectuais, o bairro da criação, o bairro da cultura, o bairro do carnaval, o bairro de tudo que se faz de criativo nessa cidade. E aqui no Centro Cultural Dragão do Mar é um centro de formação, é um centro de criação, um centro de invenção e um centro de difusão cultural. Fundado em 1998, o Centro Dragão do Mar veio preencher uma lacuna na cidade, onde o turismo é uma das grandes atividades econômicas. Ele se propõe a ser a usina criativa do estado do Ceará, um complexo que envolve cinema, teatro, planetário, uma escola de arte e cultura, um museu de arte contemporânea e o Memorial da Cultura Cearense, que vamos conhecer agora. Aqui é o Museu da Cultura Cearense, é um museu de natureza antropológica que realiza exposições de longa, média e curta duração. São exposições geralmente que a gente desenvolve a partir de uma pesquisa que resulta na constituição de acervos, tanto orais quanto materiais, e que resultam também na sequência em vários produtos como seminários e publicações. Esta aqui é a exposição de curta duração Nícia e Estrigas, Arte e Afeto. Uma coleção muito vasta e importante, localizada em acervos particulares dos dois artistas, Nícia e Estrigas, que eles são duas personagens que se confundem com a história das artes plásticas no Ceará. A exposição de longa duração mais antiga do Museu Cultural Cearense fala sobre o universo do vaqueiro, um importante personagem da cultura popular desde os tempos coloniais até hoje. A exposição ela é composta, ela mostra um pouco desse universo a partir do trabalho, da religiosidade do vaqueiro, das funções que ele exerce, do ambiente que ele vive. O vaqueiro exercia diversas funções numa fazenda, mas aquela função que mais o popularizou foi a derrubada do boi. A derrubada do boi dá origem à vaquejada como nós temos hoje, mas antigamente os vaqueiros se reuniam na fazenda de maior pátio para competir, para ver quem derrubava o boi mais rápido, né? Esse evento ficou conhecido como Festa da Apartação e com o passar do tempo é o que vai dar origem à vaquejada como nós temos hoje, como algo mais regrado, algo mais instituído. O
O vaqueiro ele se populariza, ele surge no Ceará ainda no período colonial. Com os bois sendo trazidos para cá pelos portugueses, foi necessário um profissional para dar conta desses bois. Aqui a gente tem uma litogravura muito famosa nos livros de história do Ceará que mostra o Forte São Sebastião, uma das primeiras construções erguidas no estado do Ceará ainda no período colonial. E a gente já pode ver que fica próximo ao litoral e já pode ver também a figura do boi nesse território. Com o tempo, o aumento do número de cabeças de gado, esse boi ele vai ter que ser empurrado para um outro território, pois ocupava o território da cana-de-açúcar. E é aí que o vaqueiro surge, né, como aquela pessoa que vai guiar esse boi para o sertão e que lá no sertão vai exercer todas as funções voltadas para o trabalho com o boi. Essas fotos são de vaqueiros cearenses que ajudaram a montar a exposição. O vaqueiro, que era a figura mais importante de uma fazenda, que conhecia as diversas funções que tinham que ser executadas e aí que ficou marcado pela sobrevivência realmente no semiárido nordestino, que é esse clima quente e seco que deixa a vegetação dessa forma, com essas características que é a vegetação catingueira. Uma vegetação seca, uma vegetação espinhenta e uma vegetação que exige o esforço do vaqueiro para que não ocorra a morte do gado. Para se proteger da caatinga, o vaqueiro utiliza o couro. E ele foi tão utilizado no sertão que levou muitos historiadores a chamarem o Ceará de civilização do couro. E aí nós vamos ter também, nessa parte da exposição, a temática falando sobre a civilização do couro. Nós temos aqui essa bancada, essa segunda bancada, que vai ter alguns objetos. Vocês dois podem tocar aqui, temos alguns desenhos táteis que vão retratar sobre isso. Temos esse folhetim em braille também. Dentro das gavetas, nós vamos ter também alguns objetos retratando sobre esse vestuário, sobre essa parte do couro, né, do vaqueiro. É o gibão, as sandálias, as luvas, que embaixo também tem. Você dispõe aqui de vários recursos que proporcionam uma autonomia. Essa exposição ela acaba por se tornar muito visual. Vocês veem que ela tem muita vitrine, muita coisa. Então, assim, a nossa ideia foi tirar as coisas da vitrine e trazer para o toque. Essa cultura do vaqueiro é tão forte que dá origem a alguns ditos. Os estribos, por exemplo, dão origem a duas expressões que nós aqui no Nordeste, principalmente, utilizamos no nosso dia a dia e não conhecemos sua origem, que é a expressão estribado, quando você quer se referir a alguém que está com muito dinheiro, ou liso, quando você quer se referir a alguém que está com pouco dinheiro, né? A gente vê que os estribos eles têm aqueles mais bem trabalhados, que são os estribados, e aqueles sem símbolo nenhum, que são os estribos lisos. A partir daqui nós vamos ter também a parte do oficinário do vaqueiro, né? Os objetos que fazem parte da composição do artesanato das selas de couro. Então nós vamos ter aqui dois exemplos de selas de cavalo, uma para corrida nas vaquejadas, outro para passeio diário. E além desses objetos, nós vamos ter aqui, por exemplo, os arreios, né, os freios e tudo mais, os objetos, as brides que fazem parte de toda a composição da montagem da sela de couro, né, dos objetos de montaria do vaqueiro. Os chocalhos, né, que os meninos também podem tocar aqui na exposição. Então, através do som do chocalho, o vaqueiro vai saber mais ou menos a qual a distância em que o gado se encontra dentro da caatinga. O boi era levado para ser vendido nas feiras de Pernambuco e da Bahia, atravessando todo o sertão. Mas aí não dava um lucro tão grande porque o boi atravessava todo o sertão a pé e chegava lá magrinho. É daí que surgem as charqueadas, quando a carne do boi ela é transportada por meio de embarcações com o boi já abatido. A religiosidade é um traço marcante na cultura cearense. E na cultura sertaneja e na cultura do vaqueiro, a gente também vai poder conhecer bastantes expressões peculiares de religiosidade. O vaqueiro era extremamente religioso,
era a forma dele encontrar conforto e lidar com as agruras do clima sertanejo, com as dificuldades. Um exemplo que a gente tem são os esvodos, é uma manifestação religiosa, um dogma que se tinha, que quando você alcançava uma graça, você agradecia essa graça manifestada em algum objeto, em alguma imagem que representasse aquela graça alcançada. Então essas partes de corpo podem ser muito encontradas em igrejas por todo o interior do Ceará, principalmente Canidé e Juazeiro do Norte, que são os 2 centros de romaria aqui no Ceará. Aqui a gente vê uma parede do santo, né? Um hábito que foi trazido por Padre Cícero Romão Batista, um personagem também bem marcante na história cearense, que era que você tinha que ter uma parede para celebrar a sua religiosidade, mas que deveria ter uma oficina também aos fundos da sua casa para mostrar o trabalho. E o vaqueiro é esse personagem, ao mesmo tempo que é trabalhador, é também religioso, mas não deixa de ter as suas manifestações festivas também. A gente tem festas bem conhecidas a partir da cultura do boi, por exemplo, o Bumba Meu Boi, os reisados aqui no Ceará, as máscaras dos caretas que a gente vê aqui, é uma forma de manifestação festiva. E as pessoas desfilam nas ruas com suas máscaras e com todos os outros requintes. É uma forma de brincadeira e uma forma das pessoas poderem se relacionar para além do trabalho. O vaqueiro, apesar de ser a principal figura da fazenda, ele não era rico, né? Ele recebia um pagamento que era chamado de quarteação. Ou seja, após um certo tempo de trabalho, ele tinha direito a 1/4 das cabeças de gado que nascessem naquele ano, né? Então a marca da humildade desse personagem é a casa que a gente está vendo aqui. Uma casa simples, geralmente construído de pau a pique, como a gente chama, o chão de terra batida, os instrumentos produzidos artesanalmente. Então esse é o personagem, o vaqueiro cearense, o vaqueiro comum nordestino que marca a formação do povo cearense, povo forte aqui do Ceará. No próximo bloco, vamos conhecer o Museu de Arte Contemporânea do Centro Cultural Dragão do Mar e entrar no planetário. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta a Fortaleza, Ceará, para continuar nossa visita ao Centro Cultural Dragão do Mar. Um complexo incrustado no coração da zona histórica da cidade, que se propõe a discutir, pensar e criar a arte e a cultura. Esse prédio, ao se colocar aqui, a ideia da equipe foi desenhá-lo como um conector urbano, que aproveita as duas polaridades, uma potencial lá embaixo e outra já existente aqui em cima. Aqui tem um fortíssimo reduto de comércio, de artesanato, e dessa maneira fazer com que as pessoas, de forma natural, ao passar como se fosse numa rua, atravessando o desnível em passarelas também, pudesse ter acesso e o anúncio e a chamada para entrar nos museus, nos auditórios. Essa arquitetura, ela tenta dialogar e aproveitar os efeitos aqui dessa região do Equador, os efeitos de luz e sombra e o convívio com essa brisa maravilhosa que tem o Ceará. Esse prédio, ele tem uma gramática em termos de imagem, assim, esses aspectos de forma que ele tem. Na época, um projeto de 20 anos atrás, o período, digamos assim, da nossa performance profissional, a gente tinha muita curiosidade sobre uma arquitetura que fosse menos, digamos assim, purista ou menos modernista, estranha às nossas expectativas. Tentou-se aqui desenhar um centro cultural
para o Ceará, que tem uma tradição de arquiteturas de alvenaria, de arquiteturas brancas no sertão e na própria região litorânea. No primeiro bloco, já vimos a exposição de longa duração Vaqueiros, que fica no Museu da Cultura Cearense, que faz parte do Centro Dragão do Mar. Continuando por aqui, podemos ver outra exposição, também de longa duração, chamada Brinquedos, a Arte do Movimento. A exposição Brinquedo, a Arte do Movimento é mais uma exposição de longa duração do MCC. Aqui a gente encontra mais de 1.600 brinquedos artesanais de diversos materiais: madeira, argila, garrafa PET, latinha de refrigerante. São materiais que muitas vezes julgamos que não servem para nada e podem trazer diversão para a garotada. Tem alguma boneca de plástico igual a Barbie aqui? Tem uma de madeira. Tem de madeira. Tem boneca de pano? Tem umas bonecas que são feitas com palha de milho, vocês já viram? A Emília também, olha só essas aqui, ó. Bonecas feitas de palha de milho, carrinhos feitos de lata. Aqui, as crianças descobrem que é possível fazer o próprio brinquedo. A exposição apresenta também a reprodução de um parquinho, como esses vistos no interior do Nordeste brasileiro. Aqui nós encontramos a roda gigante, os repentistas, que são personagens bem característicos dessas feiras, desses parquinhos, que são lugares onde os próprios artesãos vão vender os seus brinquedos, esses brinquedos artesanais. Aqui, o visitante tem a oportunidade de relembrar a sua infância, enquanto que as crianças da atualidade podem conhecer outros tipos de brinquedos. Olha só, essa brincadeirinha que eles estão fazendo aqui são chamados de ciranda. São brincadeirinhas que se faziam nas ruas. Pois eu vou convidar vocês agora pra gente fazer uma ciranda bem bonita aqui. Vocês querem fazer comigo? Ciranda, cirandinha, vamos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Brinquem com os amiguinhos de vocês, com os colegas de vocês, em cirandas, tá certo? Não deixem morrer as nossas músicas, as nossas histórias, as histórias dos nossos papais, das nossas mamães, dos nossos vovôs e vovós. Vamos conhecer agora a Escola Porto Iracema das Artes, que faz parte do Centro Cultural Dragão do Mar. A gente está aqui no laboratório de edição, onde acontecem algumas aulas do curso básico, do programa de formação básica da Escola Porto Iracema das Artes. Na verdade, essa escola ela é do governo do estado do Ceará e tem como objetivo formar novos profissionais para o campo da cultura. Além dos cursos básicos, a gente tem os laboratórios de formação e criação, onde são preparados projetos nas diversas linguagens do campo da cultura, teatro, televisão, artes visuais, dança. O Nordeste não passou por uma experiência industrial clássica, então a economia da região funciona muito em torno da economia do serviço, da economia da cultura, e essa escola ela é estratégica, porque ela, na verdade, ela vai formar profissionais para essa economia da cultura. Conhecimento cultural, conhecimento histórico, social, além também das amizades que nós fazemos aqui, certo? É todo mundo da comunicação, digamos assim. Algumas pessoas fazem publicidade, outras jornalismo, já outras pessoas já fazem design, e é interessante essa troca de ideias. A ideia é que surjam novos talentos, né?
Outro equipamento cultural dentro do Centro Dragão do Mar é o Museu de Arte Contemporânea. Então, o museu é um espaço que abriga, além de exposições contemporâneas, exposições também que falam sobre o nosso povo, sobre a nossa construção como identidade, como memória. Atualmente, a gente está recebendo um bloco de exposições que discute a questão moderna, o modernismo. Aqui, nesse andar superior, está tomado pela exposição natural, paisagem e artifício. Ela veio pesquisar o artesanato cearense, ela desenvolve uma pesquisa com a obra do paisagista Burle Marx e ela fez uma relação entre as pesquisas dela com alguns tipos de artesanatos, tipologias de artesanatos aqui do Ceará, como artesanatos em palha, em crochê e em couro. Essa primeira sala se chama Vitórias Régias para o Rio Cocó. Ela, juntamente com as artesãs em crochê, através de oficinas que ela ministrou, e as artesãs desenvolveram essa série de Vitórias Régias, que a Ana Maria apresenta como pequenas joias. Nessa outra sala, é uma sala que ela intitula de Sala Branca, e que também é uma paisagem construída para Burle Marx, também um trabalho colaborativo com as artesãs de crochê de diferentes partes do estado do Ceará, aqui de Fortaleza também. O desafio do educativo do Museu de Arte Contemporânea do Dragão do Mar tem o desafio de gerar diálogos com o público a partir das exposições apresentadas. Nessa exposição, que é Tempos, Crônicas e Modernidades, o educativo propôs essa parede de questionamentos e links, diálogos, a partir dos artistas presentes nas exposições e dos temas maiores. E também uma pesquisa ligada ao acervo da Biblioteca Leonilson, dos livros que discutem esses temas. Os mediadores pesquisaram sobre cada artista e sobre temas mais gerais, como paisagem, natureza, que são presentes nas obras. E aí os visitantes pegam cada papelzinho desse, cada filipeta dessa, eles podem destacar e formar um pequeno bloquinho, e aí eles podem saber mais sobre os artistas em casa ou em outro momento. O educativo também tenta aproximar as pessoas que às vezes nunca visitaram um museu, ainda mais um museu de arte. E aí tentar essa aproximação da forma mais suave, mais tranquila possível. Eu acho que essa é a função maior do educativo. Você já entrou num planetário? O Planetário Rubens de Azevedo, do Dragão do Mar, recebe cerca de 15 mil estudantes por ano e mais 30 mil visitantes locais e turistas. Esse equipamento é um equipamento alemão. Em 2009, por ocasião do Ano Internacional da Astronomia, elaboramos um projeto aprovado pelo governador do estado para comprar um dos mais modernos do mundo para Fortaleza e pegar o anterior, fazer um upgrade e levar para o Museu do Eclipse em Sobral. Esse equipamento faz projeções digitais e também imita o céu com bastante fidelidade através de lâmpadas com fibras ópticas. Eu sempre digo que um planetário é uma das melhores aplicações de recursos públicos para a inovação no ensino e a difusão da ciência e tecnologia. Então, estou convidando vocês para a gente ver um trailer. E aqui eu me despeço de vocês convidando a todos os brasileiros, quando visitarem Fortaleza, do Ceará, visitem um Centro Cultural Dragão do Mar, na Praia de Iracema. Vocês vão ter aqui
Um momento de lazer, mas também um momento de reflexão, de arte e de cultura. Inesquecível, tenho certeza. Gostou? Então venha conhecer pessoalmente o Centro Cultural Dragão do Mar, que fica na praia de Iracema, Fortaleza, Ceará. Você também pode anotar o endereço do site para ter mais informações. Tchau, pessoal, e até o próximo museu!